Boa noite, pessoal. Como prometido, estou aqui apresentando um vídeo a respeito do nosso projeto. Tomei a liberdade de já estar ligando, deixando ele ligado na tomada para ganhar tempo, tá? E o que nós temos para falar sobre o projeto, que basicamente o nosso projeto é isso aqui, que é um aquecedor indutivo, tá? E a parte mais importante desse aquecedor indutivo é essa parte aqui, que é um oscilador LC, que é com um capacitor e um indutor. LC é L de indutor, C de capacitor. Nós usamos esse oscilador LC para gerar um campo magnético. Ele tem um comportamento de oscilação que, no nosso caso, para que ele faça o efeito de um aquecedor indutivo, ele precisa de uma realimentação, e com essa realimentação ele mantém essa oscilação constante. Para isso, utilizamos o auxílio de dois MOSFETs, no qual ele faz um chaveamento, recebendo uma tensão contínua, onde o negativo chega aqui no source de cada MOSFET, e esse negativo que chega no source, ele é chaveado a partir do sinal que chega no gate. Ele ora manda para o dreno ou para o DRIN de um MOSFET, ora manda para o dreno ou para o DRIN de outro MOSFET. Temos aqui também um outro indutor menor que tem basicamente a responsabilidade de não permitir que a frequência gerada aqui retorne para a fonte, que no caso é a nossa fonte de 12 volts. Gostaria somente de ressaltar que essa parte aqui do nosso projeto, ela se tornou necessária para que a gente torne o projeto mais apresentável e a gente não tenha que trazer uma fonte uma bateria de moto ou de carro para que esteja colocando aqui no projeto e esteja conectando na hora. Então, nós compramos essa fonte chaveada, onde ela recebe uma tensão bivolt. Aqui a gente manipula a chave, eu coloquei em 110, que é a tensão que está chegando aqui, e a gente tem um chaveamento onde define aqui exatamente 12 volts, para não ficar nem menos e nem muito mais. A gente pode deixar ali entre 12, 12.4, 12.7, respeita perfeitamente. Chegando nessa fonte, o 110, ele libera para a gente aqui o que a gente chaveou para 12 volts. Esse 12 volts ele está sendo seccionado por esse disjuntor. O 127 que vai chegar na fonte está sendo seccionado por esse disjuntor. Então, nós temos já aqui, eu já posso até ligar o 127, ele vai dar um feedback para a gente através desse LED de que a nossa fonte já está gerando o 12 volts, porém o 12 volts não está alimentando o nosso projeto, que é o aquecedor indutivo. Somente vai passar a alimentar quando nós seccionarmos esse disjuntor. Aí sim, ele vai estar alimentando o nosso projeto. Já está acontecendo aqui a alimentação. Porém, o que nós esperamos é que quando colocarmos um núcleo de metal aqui dentro desse indutor, ele aqueça rapidamente. A gente desliga para não manter o projeto alimentado por questão de segurança, para não forçar os componentes eletrônicos que nós colocamos aqui. De componentes eletrônicos nós temos 5 capacitores do tipo MKP de 330 nanofarads, ou então 0.33 microfarads. Temos 2 MOSFETs canal tipo N, temos 2 resistores de 1K, que está fazendo uma proteção aqui, fechando o source com o gate de cada MOSFET. Esse resistor aqui pequenininho de 1K está fechando o source
e o gate desse MOSFET, e esse aqui está fechando o source e o gate desse MOSFET. O source de cada MOSFET está recebendo o negativo, como eu havia falado, e temos também aqui um resistor de 150 ohms de 2 watts de potência, e ele está fechando o gate de um MOSFET no terminal drain ou dreno do outro MOSFET. Da mesma forma, o outro resistor 150 ohms de 2 watts está fechando o gate desse MOSFET com o dreno ou drain desse terminal aqui, desse MOSFET. O positivo ele chega diretamente no tape principal aqui da nossa bobina, né? Chega no terminal principal aqui da bobina, atravessando aqui esse indutor que nós criamos para poder não permitir que a frequência volte. Enquanto ele está gerando esse chaveamento, enquanto a gente põe aqui a alimentação 12 volts nele, e ele está aqui aguardando a excitação, se é que eu posso chamar assim, através de quando colocamos um núcleo condutor, um núcleo de metal aqui sem ter que encostar em nada, somente por ele estar aqui dentro. Os MOSFETs eles geram um chaveamento em que ora o negativo está nesse terminal drain, ora está nesse terminal, nunca estando nos dois ao mesmo tempo e nunca deixando de estar em pelo menos um dos dois. Essa oscilação ela é regida pela frequência gerada nesse oscilador, onde é calculado pela capacitância e pela indutância. E essa frequência gerada, a gente já com poucos cálculos que temos ou com testes, podemos dizer que ela faz milhares de vezes esse chaveamento, essa oscilação por segundo. Ela faz milhares de vezes por segundo. Essa oscilação dessa corrente alternada de alta intensidade, quando se coloca um núcleo de metal dentro desta bobina, esse núcleo de metal ele é aquecido sem ter contato algum, somente pelo eletromagnetismo, pelo campo eletromagnético que está sendo gerado aqui nesse indutor. Então, basicamente, o nosso projeto ele exalta o trabalho árduo de muitos cientistas em que trabalharam no eletromagnetismo, muitos cientistas citados como Michael Faraday, como Foucault, como Lenz, como o próprio Henry, que na verdade foram muitos outros, mas alguns ficaram mais evidentes. Então, o nosso projeto tem o interesse de exaltar isso e de mostrar um pouco também a respeito do princípio de funcionamento de fogões por indução, por exemplo, onde é possível, sim, mesmo sem ter nenhum tipo de resistência, ele gerar o aquecimento necessário, e existe fogões cooktop ou outros que tenham esse mesmo princípio para poder fazer o aquecimento do metal, né, da panela ou frigideira ou o que for colocado ali para poder realizar o preparo de alimentos. É importante ressaltar que há muito tempo foi utilizado também na Segunda Guerra Mundial essa capacidade de aquecimento por indução para poder gerar durabilidade e fortalecimento nos metais de motores. Então, há uma certa importância de nós escolhermos esse desafio de falar sobre o aquecedor indutivo, não é? E com isso a gente pode estar até exercitando nossos conhecimentos com respeito à elétrica que a gente consegue construir, porém que a gente não consegue ver. E com isso está sendo apresentado aqui o nosso projeto, né, para que todos do grupo possam estar entendendo um pouco mais. E eu vou tentar fazer um teste aqui, eu estou segurando aqui
Deixa eu pausar aqui. Bom, mesmo filmando e tendo que fazer o teste, eu vou tentar fazer o teste aqui sozinho aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu energizar aqui o nosso projeto, ele vai gerar a tensão de 12 volts, onde ele vai mandar o positivo diretamente para o tape principal aqui do nosso indutor, e o negativo vai mandar para o source desses dois MOSFETs, onde, através do chaveamento gerado pelos dois MOSFETs em conjunto com os resistores que nós colocamos, ele vai pegar esse negativo que chegou no source e vai liberar o sinal para um gate, e desse gate vai liberar sinal para o outro gate. Dependendo do gate que ele chegar, ele vai liberar o sinal para um dreno. Então, ora vai ter negativo em um terminal dreno de um MOSFET, ora vai ter no outro. E essa oscilação de milhares de vezes por segundo vai permitir com que o campo eletromagnético que for gerado aqui aqueça esta faca, que no momento está fria, como eu estou segurando. Então, lá vamos nós. Se o vídeo fugir um pouco do local, é porque eu vou tentar colocar a faca dentro desse indutor sem encostar nas espiras. Circuito ligado, a faca fria. Tá aí. Já está saindo uma fumacinha e a faca já vai encandecer. A faca já está incandescendo, vou remover daqui, vou desligar, e nós podemos ver que eu não consigo mais colocar a mão nessa faca porque ela está muito quente. Eu vou tentar fazer uma situação aqui. Só por isso dá para perceber o quanto ela estava quente, eu já não consigo mais segurar nela. Então esse foi o vídeo que eu estava devendo aí pro pessoal do grupo, para mostrar o funcionamento. Acabei sujando aqui o nosso projeto, mas acho que vai sair. Funcionamento do nosso projeto, e com isso a gente poder estar fazendo uma preparação. É importante ler todo o material que eu coloquei lá no grupo, para a gente poder ter um entendimento exatamente como esse que eu expliquei. Tá ok? Boa noite para todo mundo aí.